Olha, Elias, o que você tem aqui em relação à pandemia é a preocupação com o avanço da Ômicron e os infectados, pelo menos essa aí é a principal notícia da semana que a gente tem falado aqui constantemente, as pessoas têm acompanhado também nos noticiários, de um modo geral, é que esse avanço, ao contrário do ano de 2020, não tem levado as pessoas aos hospitais. Isso é um grande sinal, porque você tendo os hospitais aí livres para atendimento a outras doenças, inclusive, você consegue manter uma rede de saúde estável e, com isso, as prefeituras têm segurado, inclusive, qualquer medida restritiva, a não ser aos grandes eventos, como o próprio Carnaval, onde praticamente todas as prefeituras da Zona da Mata anunciaram que não haverá Carnaval no ano de 2022 e algumas já anunciaram, inclusive, que não vão permitir festas paralelas, festas particulares, bandas, blocos, mesmo em locais fechados e que não envolva aí uma ação diretamente do poder público. Isso para tentar segurar esse avanço. O Juiz de Fora ainda não se posicionou sobre isso. O que acontece? Eu trouxe essa informação aqui essa semana. A cidade atingiu aí cerca de 85% da população imunizada com 2 doses. Isso pelo protocolo municipal. Juiz de Fora poderia avançar para a terceira e última fase, inclusive uma fase que permite a retirada de máscaras. Mas o que o comitê decidiu essa semana? Ainda que esse avanço fosse considerado dentro do protocolo, a melhor medida, segundo eles, seria segurar o avanço e manter as atuais medidas previstas no protocolo de número 2. Então, seguem essas normas. Na segunda-feira haverá uma nova reunião sobre o tema, para que essa discussão possa ser colocada em relação a uma possível medida que possa ser tomada, mas os índices, os números dos hospitais da ocupação e UTI, enfermarias, mostram uma estabilidade no cenário. Tenho questionado a prefeitura sobre essas pessoas que têm sido infectadas, especialmente aquelas que têm sido levadas para os hospitais, se são pessoas que foram vacinadas, se são pessoas que não tomaram vacina. A prefeitura não tem esses dados para fornecer. Eu lembro que nesse sábado chega até as superintendências regionais de saúde de Leopoldina, Ubá e Juiz de Fora o primeiro lote de vacinas da Pfizer destinado a crianças de 5 a 11 anos. E as cidades recebendo aí neste sábado esse lote já podem começar a preparar a vacinação a partir da semana que vem, o que já vai acontecer nas cidades da região. Juiz de Fora está recebendo aí nesse primeiro lote cerca de 2.350 doses de Pfizer e o governo federal já anunciou que vai antecipar um novo lote para que chegue aí esse mês ainda para reforçar a vacinação. Lembrando que em fevereiro começa o novo ano letivo nas escolas e muitas prefeituras querem ter a segurança de começar o ano letivo com as crianças já vacinadas. Excelente, Ricardo. Laura, eu lembro que ontem, né, enquanto conversávamos, falávamos aqui sobre a situação em Belo Horizonte, né? As UTIs muito cheias, se não me engano, estavam em 84% ontem. Como é que está a situação hoje aí na região? Elias, a Prefeitura de Belo Horizonte soltou agora há pouco a atualização sobre a situação da pandemia, incluindo lá os índices de ocupação nos hospitais. Tanto o nível de ocupação das UTIs quanto das enfermarias está acima de 70%. Isso significa nível de alerta, nível vermelho. Então, exatamente por causa disso, a Prefeitura de Belo Horizonte abriu vários leitos só agora no mês de janeiro. Para a gente ter uma ideia, eram aproximadamente 200 leitos no início do mês e agora já são quase 400. A Prefeitura quase que dobrou o número de leitos disponíveis nos hospitais aqui da cidade, porque a demanda subiu bastante. Muitas pessoas precisando de atendimento médico, seja de média complexidade ou de alta complexidade, casos relacionados à Covid e também relacionados à gripe, à influenza. Então, sim, os hospitais estão ficando mais cheios, mas eu mantenho aquela informação que eu disse já ao longo desse mês.
Apesar dos hospitais estarem ficando mais cheios, o número de mortes está continuando baixo. De ontem para hoje, foram 4 mortes registradas aqui em Belo Horizonte por Covid-19. Se a gente puxar na memória, houve dias em que, em 24 horas, foram contabilizadas dezenas de mortes aqui em Belo Horizonte. Então, esse é um cenário de muito mais segurança epidemiológica com relação à pandemia aqui na capital mineira. Então, a prefeitura aumentou o número de leitos, praticamente dobrou, mas mesmo assim a gente ainda está muito distante daquele cenário que a gente viu em meados de 2021, o momento mais difícil da pandemia, quando eram mais de 2.000 leitos, se não me engano, de enfermaria e de UTI disponíveis nos hospitais e praticamente todos estavam lotados, os hospitais estavam abarrotados de gente, mesmo com tantos leitos disponíveis. Agora, existem menos leitos, eles estão ficando um pouco mais cheios, mas mesmo assim, o número de mortes mantém uma tendência de baixa. Esse é um resultado da vacinação, segundo todas as autoridades de saúde e também os especialistas. E para dar uma atualização sobre a imunização das crianças, Elias, Belo Horizonte já recebeu aproximadamente 11.000 doses para as crianças de 5 a 11 anos de idade e já a partir desse sábado terá vacinação para os pequenos de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde nos centros de saúde. Para saber qual é a unidade de saúde mais próxima de você, pai, mãe, avó, responsável por uma criança, para poder levar os pequenos para receber essa proteção contra a Covid, é só acessar o site da Prefeitura de Belo Horizonte. Nesse sábado, quem vai receber o imunizante contra a Covid são as crianças com comorbidades, deficiência permanente, as indígenas ou quilombolas e acamadas a partir de segunda-feira. Isso para as crianças de 5 a 11 anos. Então, primeiro serão aquelas crianças com comorbidades que vão receber esses imunizantes. A partir de segunda-feira, a Prefeitura de BH começa a ligar para as famílias de crianças que estão acamadas para ir até esses pequenos para levar essa dose de esperança até essas famílias. Elias. De fato, o levantamento da Fiocruz apontava 84% das ocupações dos leitos em BH, que era um sinal crítico, por isso é preciso estar atento sim, se vacinando, tomando todos os cuidados. Agora, Sabrina, no campo das vertentes já se fala também da retomada daquelas restrições que nos perturbaram durante muito tempo. Não, Elias, nós não temos sinalização quanto a restrições, também não temos calendário previsto para imunização de crianças. As doses devem ser distribuídas pela Superintendência Regional de Saúde, portanto, os calendários devem ser feitos esse final de semana pelas prefeituras e divulgado ao decorrer da semana que vem. É o que nós esperamos, porque estamos ansiosos para essa imunização também. Agora, Elias, o Núcleo de Ensino e Pesquisa da Universidade Federal de São João del Rei divulgou uma média móvel da Covid-19, uma pesquisa que é sempre feita, e a primeira em 2022 apontou uma média móvel assustadora em Barbacena. Foi feito um estudo em dezembro que apontou 1,43 e só nesse mês de janeiro o primeiro foi para 34,86. Só para as pessoas terem uma ideia, esse nível eleva a cidade de Barroso, Madre de Deus de Minas, Santa Cruz e São João del Rei. Teve redução na cidade de Dores de Campos e a cidade de Paiva, que tem casos zerados. Estabilidade, nenhum município está classificado nessa categoria. E em definição tem outras cidades como Alfredo Vasconcelos, Alto Rio Doce, Santa Bárbara do Tuguru e Senhora dos Remédios. Agora, um serviço de utilidade pública que eu quero aproveitar a oportunidade para deixar aqui um recado para todos de Barbacena, que a Secretaria Municipal de Saúde divulgou agora que as pessoas que não tomaram a segunda dose do imunizante AstraZeneca devem procurar a central de vacinas, que fica no centro da cidade de Barbacena, para se imunizar, porque haverá o encerramento da distribuição desse imunizante. Então vamos aproveitar a semana que vem, a partir do dia 17, para aquelas pessoas que não tomaram a segunda dose. A gente sabe que até a D3, que é a dose de reforço, as pessoas precisam se imunizar, que é o que está resultando nesses índices baixos de hospitalização aqui na nossa região. Elias. Excelente, Sabrina. Muito obrigado pelas informações. A você, Laura e Ricardo. Um excelente fim de semana. Segunda-feira a gente